Então agora vamos ver o que significa esse desenvolvimento top-down. Desenvolvimento top-down é que você começa de cima e vai refinando o que a gente chama o seu programa. Então, para isso, você utiliza funções para isso. Quando você chama uma função, você coloca uma chamada de função no seu programa antes de ter essa função. Mas não é à toa assim, não. Você coloca antes de ter a função, mas o que você tem para você colocar a chamada lá? Você sabe o que você vai passar de parâmetros para ela e você sabe o que você quer receber. Então, a partir daí, você já tem uma definição de qual que é o efeito que você deseja da sua função. Você coloca ela lá e deixa para programar depois. Nessa hora que você define o que é a entrada, o que é a saída, você já está dando um grande passo para estruturar o seu programa. Desenhar o que é a entrada, o que é a saída, é certamente a parte mais importante que tem no projeto de uma função. Então, a ideia é que você especifique qual que é o resultado e empurra o trabalho de desenvolver aquela função para depois ou para uma outra pessoa. Vamos fazer um exemplo aqui, que é esse daqui. O conjunto de números primos, sabe-se da matemática, ele é infinito. Então, dado um número qualquer, sempre existe um número primo maior que aquele, maior ou igual àquele. Tá? Sempre existe. Então, a gente quer construir aqui um programa que vai ser o seguinte: ele vai ler uma série de números, para cada número lido, ele vai encontrar o menor primo que seja maior ou igual ao número lido. Por exemplo, se ele der 4, ele vai ter como resultado 5. Porque 5 é o menor primo que é maior ou igual a 4. Se ele ler 11, ele vai devolver 11, porque 11 já é primo, então o menor primo que é maior ou igual a 11 é 11 mesmo. O programa, ele vai ficar lendo então uma série de números e ele deve terminar quando o número lido for menor do que 2. Vou manter o enunciado aqui do lado e vamos começar a fazer esse programa aqui. Bom, eu olho esse programa aqui e o que eu faço? Eu falo assim, esse programa vai ter que ler um tanto de números para cada um deles, encontrar o menor primo maior ou igual a ele, e ficar fazendo isso aí até que até que o usuário entre com um número menor que 2. Então, eu vou fazer o seguinte: n igual a input depois vou entrar no meu loop aqui, while n maior ou igual a 2. Enquanto n for maior ou igual a 2, eu vou fazer o seguinte: b igual a, vou calcular o menor primo maior ou igual àquele. Agora, vou calcular mesmo, gente? Não vou calcular nada. Eu vou pôr uma função aqui que vai fazer isso para mim. Tá? Porque senão eu tenho que preocupar agora como é que eu calculo isso daí. Eu quero deixar essa preocupação para depois. Mas eu sei muito bem, gente, o que eu quero dessa função. Então, eu vou colocar aqui: menor primo maior ou igual a n. Passei esse problema para o construtor dessa função, que pode provavelmente ser eu mesmo, tá bom? Ou poderia ser outra pessoa, tá? Mas o que eu quero dessa função está muito claro. Eu passo um número, ela me devolve esse menor primo maior ou igual. Aqui eu imprimo os resultados. E agora, vou ler outro número para ficar no loop aqui de leitura de números do usuário. Bom, então, n igual a meu Deus do céu. Bom, vou salvar isso daqui. Salvei isso daqui. Bom, eu queria muito que vocês reparassem aqui é o seguinte: se vocês confiarem nessa função aqui, vocês confiam nesse programa. O programa é muito simples. Tá bom? Se essa função fizesse o que ela promete fazer, a estrutura aqui está certa.
Bom, muito bem. Então agora eu passo para um outro momento. Vamos fazer essa função. Tá bom? Essa função não existe ainda, nós vamos ter que desenvolvê-la. Tá bom? Então, eu faço aqui. Function P igual a menor, primo, maior ou igual a N. Bom, como é que eu acho qual que é o menor, primo, maior ou igual a N? Pode ser que N já seja primo, não é? Se não for, eu vou testar N mais 1, se não, vou testar N mais 2, até eu encontrar um número primo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer P igual a N. O tio é note, hein, gente? O que eu fiz aqui, gente? Mais uma vez, passei o problema para frente. Tá? Então, aqui eu estou supondo que eu vou ser capaz de construir uma função chamada primo, que ainda não sei como que eu vou fazer, gente, mas eu sei uma coisa muito importante sobre essa função. O que eu passo para ela, o que eu recebo. Eu vou receber aqui um booleano, que é o seguinte, essa função, dado o número primo, você me responde true ou false, se o número é primo ou não. Se vocês confiarem, e mais uma vez, repetindo o raciocínio, se vocês confiarem nessa função aqui, vocês confiam nessa outra aqui. Não, olha só, gente, o loop é muito simples. Eu quero achar o menor primo maior ou igual a um certo número. Eu testo ele, testo o próximo, testo o outro, vou testando aí para frente até achar um primo. Eu vou achar por causa do que se sabe da matemática, que o conjunto de números primos é infinito. Bom, então eu vou achar. Então, se existir, se eu for capaz de fazer essa função prima aqui, isso daqui vai funcionar. Vou salvar isso daqui. Bom, e agora eu fiquei com o problema de fazer essa função prima, né? Então, agora, efetivamente, eu tenho que me preocupar. Como é que eu sei se o número é primo ou não? O número é primo, gente, quando ele é igual ao menor divisor que ele tem. Eu vou chamar esse menor divisor de uma função menor fator. Então, eu vou fazer aqui primo, tá certo? O resultado, o parâmetro de saída aqui, tá bom? É igual a P igual a menor, vou chamar de menor divisor, só para mudar um pouco. Então, se ele for igual ao menor divisor, ele é primo. Pronto, já está resolvida essa função aqui. Está resolvida desde que eu consiga fazer depois isso daqui. Bom, então, vamos salvar isso daqui como uma função prima. Salvei. E vamos tentar fazer essa função menor divisor. Menor divisor de um número P. Como é que eu acho qual que é o menor divisor de um número? Estou supondo aqui que P é um número inteiro positivo maior do que 2. Eu vou testando. Se ele é divisível por 2, não. É divisível por 3, não. Divisível por 4, então não é primo. Tá bom? Ou então eu chego e empato com um número, ele vai ser divisível por ele mesmo. Se eu chegar nele mesmo, aí o número vai ser primo. Tá? Mas no caso aqui eu estou encontrando o menor divisor. Bom, então, eu vou fazer o seguinte. D igual a 2. Tem uma função que calcula o resto. A gente chama essa função módulo. Enquanto
o resto da divisão de P por D for diferente de 0, eu vou fazendo D igual a D mais 1. Tá bom? Tá? Eu testo. Ele é divisível. Módulo, tem que ter. Módulo, tá? Deixa eu salvar aqui. Então, a função módulo, tá? Ela calcula o resto. Bom, o resto da divisão por esse D aqui é igual a 0. Se for igual a 0, eu pago. Tá bom? Se não, eu vou fazendo D igual a D mais 1. Então, eu tento primeiro o divisor 2, depois tento 3, depois tento 4, depois tento 5. Se fosse 11, por exemplo, se o valor de P fosse 11, eu ia acabar chegando em 11. Se fosse, sei lá, gente, 18, bom, em 2 ele já ia parar. Então, aqui, que agora eu não estou devendo mais nada, porque o módulo, o Scilab já me oferece isso daqui. Então, eu acabei o meu programa. Bom, a gente pode testar. Se a gente for rodar esse programa aqui, está vendo aqui, n igual a, vamos pôr aqui, n igual a 10, deu um problema aqui. Bom, gente, essa variável aqui, menor primo, maior ou igual, ele não está entendendo o que é isso. O que está faltando aqui, gente, é aquele comando que eu falei, o exec. Tá? Ou seja, o Scilab não sabe da existência, como as funções aqui estão gravadas, cada uma em um arquivo, o Scilab não sabe da existência dessas outras funções, a não ser que você coloque elas aqui. Tem que pôr aqui, exec. Agora, vamos executar aqui. Bom, então aqui vamos pôr que n igual a 10, o menor primo maior igual a 10 é 11. Bom, vamos testar aqui agora com 17, testar com 1000, 1009, parece que está certo, não tenho certeza não, mas eu acho que é. E agora eu vou colocar para parar, o programa parou.